Fala pessoal, aqui é Sabrina para mais uma aula de física e o assunto de hoje são condutores e isolantes, tudo bem? A gente vai continuar o assunto da aula passada, que era eletrostática, só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois tipos de materiais. Bora lá? Bora começar? Próximo slide. Quando a gente vai estudar eletricidade, é muito importante a gente conhecer sobre condutores e isolantes. E o que são os condutores elétricos? Os condutores elétricos são materiais que permitem a passagem de eletricidade. Eles gostam, eles gostam de deixar a eletricidade passar por eles. E por que isso acontece? Quando a gente vai analisar lá o átomo dos condutores, nós percebemos que eles têm prótons, que eles têm nêutrons e que eles têm elétrons, como eu falei na última aula. Só que os elétrons deles não gostam de ficar muito preso aqui, girando ao redor do núcleo, não. Os elétrons deles são o que a gente chama de elétrons livres. Os condutores são cheios desse tipo de elétron. São elétrons que gostam de ficar aqui, entre os átomos, como o nome diz mesmo, sabe? Livres. E aí, como eles ficam aqui, cheio de carga negativa, sempre que precisa passar alguma eletricidade aqui, o que esses elétrons fazem? Eles se movimentam para deixar a eletricidade passar. Tudo bem? Olha só, aqui tem os condutores mais conhecidos, que são os metais. Tudo bem? Gente, a maior parte dos metais são condutores de eletricidade. Alguns conduzem melhor, outros conduzem pior. Por exemplo, o ouro é o melhor condutor de todos os metais, tá? E o cobre também é um dos melhores. Sempre que eu falo isso, o pessoal pergunta assim, professora, mas se o ouro é um condutor melhor que o cobre, por que a gente não usa, por exemplo, o ouro para conduzir corrente elétrica até nossa casa? Gente, essa resposta é o seguinte, o ouro ele é muito, muito, muito mais caro, tá? Apesar dele ser o melhor condutor, ele é um metal muito caro. Então, por isso, a gente usa um metal que não conduz tão bem quanto o ouro, mas que é mais barato, que é o cobre. Eu coloquei aqui para vocês, condutores mais conhecidos. Esses você tem que saber, tudo bem? São os metais. O grafite, esse aqui quase ninguém sabe, mas o grafite que você tem naquele seu lápis, de escrever, ele também é um bom condutor de eletricidade. Se você pegar o grafite e enfiar ele na tomada, sem segurar nessa parte de madeira aqui, segurando no grafite, você vai tomar choque, tá? Porque o grafite também é um condutor. Tem muita gente que me pergunta assim, Sabrina, e nós, seres humanos, nós somos condutores ou nós somos isolantes? Essa é uma pergunta muito boa, tá? Por quê, gente? Quando a gente vai analisar o corpo humano, nós chegamos à conclusão que 70% do corpo humano é feito de água, tudo bem? E a água pura mesmo, sem nada, ela é um isolante, ela não é condutora de eletricidade. Mas, se eu pegar essa água e adicionar algum tipo de sal nessa água, ela deixa de ser isolante e passa a ser condutora. E o nosso corpo, além de ter muita água, também tem muitos sais minerais. Vocês já devem ter estudado isso na biologia, tá? E aí, o que acontece? Nosso corpo tem água, tem sais minerais, então nós viramos o quê? Nós viramos condutores elétricos. Se você pegar o seu dedo e enfiar na tomada, você vai tomar um choque. Vamos lá, aqui eu coloquei alguns experimentos que eu amo fazer, amo. Se a gente não tivesse nessa quarentena, com certeza eu iria fazer esses experimentos com os meus alunos, tá? Quem é meu aluno, quem já foi, sabe que eu amo experimento e que, nosso Deus, nas minhas aulas a gente faz muito. O primeiro experimento é esse aqui, é a lâmpada de grafite. Para fazer ele, você precisa pegar um grafite, 0,5 ou 0,7, fixar aqui com duas pontinhas de metal, tudo bem? E ligar numa bateria, numa pilha. Gente, uma coisa aqui muito importante, isso aqui não pode ser ligado na tomada, tá? A tomada tem muita energia, o grafite iria explodir, poderia bater no olho de alguém e deixar cego. Não façam isso, de jeito nenhum, nunca liguem isso aqui na tomada. Um outro experimento que eu gosto muito é esse aqui, esse é muito, muito legal, eu gosto muito de fazer esse experimento.
Esse experimento também é feito com grafite. A pessoa pegou o grafite do lápis, coloriu aqui, ó, fez 2 caminhozinhos com grafite, colocou uma bateria dessas quadradinhas de 9 volts e do outro lado, ó, colocou a perninha do LED, de um lado e do outro. Como o grafite é um condutor, ele vai conduzir a eletricidade da bateria para o LED e por isso o LED vai acender. Gente, esse experimento aqui é muito fácil, muito legal. É assim, é muito fácil você conseguir esse tipo de bateria. O LED, tipo, custa muito barato. Um LED aqui na minha região custa 50 centavos. É um experimento muito fácil, muito simples, que eu amo fazer. Um terceiro experimento também é esse aqui de baixo. O pessoal fez na feira de ciências aqui da escola ano passado. Ficou muito legal. O que eles fizeram? Eles pegaram um copo, colocaram água e colocaram sal. E aí, ó, pegaram a pontinha de uma bateria e colocaram aqui do lado do copo, ligaram a bateria na lâmpada e depois, ó, a pontinha da lâmpada do outro lado do sal. Gente, se você fizer isso, a lâmpada vai acender. Por quê? Porque a energia elétrica vai sair da bateria, vir aqui, vai ser conduzida pela água com sal e vai acender a lâmpada. Mas e aí? E se eu colocar açúcar ao invés de sal? A lâmpada não vai acender. Tudo bem? Porque água com sal conduz eletricidade. Água com açúcar não conduz eletricidade. É uma prova, né? Uma forma de provar aquilo que eu disse para vocês. Tudo bem? Certinho? Vamos para o próximo slide. Então, se a gente tem os condutores elétricos, nós também temos os isolantes elétricos, tá? Os isolantes elétricos, ao contrário dos condutores, eles gostam de prender bem preso o elétron deles no átomo, tudo bem? Então, a carga negativa deles fica bem presa no átomo. Olha esse desenho aqui de baixo. Os elétrons tentam ir, tentam sair, tá? Mas os isolantes não deixam. Então, os isolantes ficam o que a gente chama de polarizados. Eles adquirem polarização. Porque eles ficam com uma região negativa e com uma região positiva. Os elétrons não saem deles, mas fica de um lado tudo negativo e do outro lado tudo positivo. Tudo bem, pessoal? Exemplos de isolantes. A borracha isolante, a madeira, porcelana, vidro, plástico, tá? Tirando os metais, a água com sais, né? O grafite, a grande maioria do restante dos materiais são isolantes. Tudo bem? Eles protegem a gente da eletricidade. Porque na hora que você vai colocar lá ó, o conector de celular na tomada, ele precisa ter plástico ao redor dele. Porque se você encostar o dedo no metal, você vai tomar choque, porque o metal é condutor. Então, os isolantes eles estão no mundo para nos proteger, enquanto os condutores estão aí no mundo para trazer a corrente elétrica para a gente, para trazer eletricidade. Vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho de eletrização por atrito e eletrização por contato. A eletrização por atrito, eu já falei um pouquinho sobre ela na aula passada, né? Mas olha o que vai acontecer aqui, gente. Eu tenho a menininha do lado e ela tá olhando pro menino. Aí ela vai arredando e vai passando o bumbum aqui, né? No banco do carro, vai arredando, vai arredando. Na hora que ela dá um beijinho nele, o que acontece? Os dois tomam um choque, né? O que aconteceu aqui? Enquanto ela foi arredando aqui o bumbum, ela estava tritando o bumbum dela aqui no banco do carro. E aí ela estava adquirindo carga elétrica, né? A gente aprendeu que na eletrização por atrito, ó, um objeto puxa a eletricidade do outro. Ela estava puxando a eletricidade do banco. E aí no momento que ela deu o beijinho lá no cara, o que aconteceu? Eles entraram em contato e essa eletricidade passou por contato. Tudo bem? Então aqui nós vemos dois tipos de eletrização. A eletrização por atrito e eletrização por contato, que é aquela de só encostar. Olha só essa menininha aqui embaixo. Vocês já viram esses experimentos, gente? Esse experimento é muito, muito legal. Eu queria ter um dele, não tem ainda, mas um dia eu ainda vou construir. Esse experimento aqui, ó, ele chama gerador de Van der Graaf. Ele é uma bola gigante, né, em cima de um cano, e essa bola fica muito eletrizada. Ela consegue acumular muita energia nela. E aí, quando uma pessoa encosta nela, por contato, essa carga elétrica que está na bola passa para a pessoa e deixa o cabelo da pessoa todo arrepiado. Tudo bem? Eu vou falar mais um pouquinho de por que o cabelo fica assim arrepiado na próxima aula. A Sabrininha aqui ficou com uma dúvida. Tá com dúvida, Sabrininha? Qual que é a sua dúvida? Se eu atritar dois metais, eles vão ficar eletrizados?
E aí, gente, o que vocês acham? Se eu pegar dois metais e tentar fazer eles ficarem eletrizados por atrito, eu vou conseguir? Bom, pessoal, se eu ficar esfregando um metal no outro, eu vou conseguir mais ou menos isso aqui, ó. Soltar a faísca, tá? Aqui eu tenho uma chapinha de metal sendo passada aqui e uma plaquinha. E aí, gente, o que acontece? Nós não conseguimos atritar metais e fazer com que eles fiquem eletrizados. Os metais, eles não podem eletrizar por atrito. Por quê? Lembra lá na eletrização por atrito que eu tenho que ter um material que gosta de roubar elétrons e um material que gosta de dar elétrons? Os metais já estão cheios de elétrons livres aqui, ó. Eles não gostam de tomar elétron de ninguém, porque eles já têm os elétrons que ficam aqui dando sopa. Tá com dúvida? Sério? Então vamos lá, pode falar. Se eu encostar um balão com carga negativa em um outro balão sem carga, vai passar elétrons de um para o outro? Pergunta muito boa, tá? Mas primeiro eu tenho que tentar entender ela. Vamos lá. O que você quer fazer? Você quer primeiro pegar um balão com carga negativa. Isso? E agora você quer encostar o balão com carga negativa em outro balão. É isso? Beleza, aí você está perguntando, na verdade, você quer saber se vai pular a carga de um para o outro, né? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, os balões, eles são feitos de borracha. Borracha é condutor ou borracha é isolante? A borracha é um isolante, né? E os isolantes, como eu já falei, eles prendem aqui ó, os elétrons deles não conseguem sair. Tá vendo a imagem aqui? Os elétrons estão tentando sair dele, mas os elétrons não conseguem. Os elétrons ficam presos aqui e acontece a polarização. Por causa disso, se eu encostar um balão no outro, um não vai passar eletricidade para o outro, tá? Para passar a carga elétrica, eu teria que esfregar, eu teria que atritar. Mas se eu só deixar em contato, não vai passar a carga elétrica. E aí, eu até coloquei aqui embaixo para vocês, ó, não conseguimos eletrizar isolantes por contato. Os isolantes, eles só são eletrizados, só conseguem passar a carga elétrica de um para o outro por atrito. Vamos lá, nesse próximo slide eu vou falar um pouquinho de uma lei da física que a galera acha muito que é uma lei do amor. Até coloquei uns coraçõezinhos aqui, tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho dessa lei e depois vocês falem aí pra mim qual que é a lei do amor que é correspondente, tá? Então, vamos lá. Sempre que eu tenho dois materiais com cargas de mesmo sinal, por exemplo, eu tenho uma bolinha com carga negativa e outra bolinha com carga negativa, elas vão querer se afastar, tá? Elas vão se repelir. Então, aqui, ó, negativo com negativo quer se repelir. Positivo com positivo são cargas iguais, também querem se repelir. Mas se eu tenho uma bolinha aqui com carga positiva e outra com carga negativa, o que elas vão querer fazer? Elas vão querer se aproximar, elas vão se atrair, tudo bem? Conseguiram entender que lei do amor eu tô falando? Os opostos se atraem, tá? Por quê? Tem carga oposta, eles vão querer se atrair. Tem carga igual, eles vão querer se afastar, eles vão se repelir. Tem muita gente que acha que isso aqui é lei do amor, mas eu acho que a lei do amor funciona ao contrário, hein? Você atrai quem tem gostos parecidos com o seu, quem é parecido com você. Por exemplo, quando você conhece a pessoa gosta das mesmas séries, das mesmas músicas, das mesmas coisas, aí você apaixona. Tudo bem? Então, pra mim, isso aqui é só uma lei da física. Do amor não acontece, tá? Não vai acreditando que no amor os opostos se atraem, que eu acho que funciona assim, não. É só aqui mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho de outra coisa que acontece quando você tem metais, tá? Que é a indução elétrica. Gente, imagina que eu tenho aqui uma bola de metal, tudo bem? Ela está em cima de um suporte isolante. E ela tem lá carga positiva, carga negativa, a mesma quantidade. E aí eu pego um bastão de vidro com carga positiva e vou chegando esse bastão de vidro perto dessa minha bola. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer a indução elétrica. As cargas vão se dividir aqui na bola. Lembra que eu falei que o positivo atrai o negativo? Esse bastão de vidro vai atrair ó, toda a carga negativa da bola aqui para o cantinho. E vai ó, empurrar ou repelir a carga positiva. Então, a indução elétrica só acontece nos materiais que são condutores de eletricidade. Beleza?
Então vamos lá, existe um terceiro tipo de eletrização que a gente chama de eletrização por indução. Acompanhe aqui comigo a história para você entender, tá? Então imagina que eu tenho duas bolas, a bola A e a bola B. Gente, vocês vão ver que exercício de física, a galera adora ficar contando essas histórias, tá? E aí você precisa tentar entender a história, fazer o desenho da história para você conseguir resolver a situação. Então vamos lá, então imagina aqui na minha história que eu tenho uma bola A condutora e uma bola B condutora. E elas estão em cima aqui, ó, de um suporte isolante. Aí eu pego essa minha bola A e minha bola B e aproximo delas um bastão cheio de carga elétrica negativa. O que vai acontecer, gente, com a bola A e a bola B? As cargas negativas, o que elas fazem com as cargas que são negativas também? Elas repelem. Então, ó, essas cargas negativas aqui vão repelir, levar para longe, tá? Essas outras cargas negativas. Lembram? Os iguais se repelem. E as cargas positivas vão continuar aqui, ó, juntinhas das cargas negativas. Porque, lembra lá da lei que não é do amor? Os opostos se atraem. Então, ó, as cargas negativas do A e do B aqui, ó, vão vir todas aqui pro lado, tá? E as cargas negativas vão ficar todas aqui. E aqui vai ficar mais com carga positiva. E aí, o que eu vou fazer na minha historinha aqui, ó? Tá vendo que o A e o B estão encostados? Eu vou separar o A e o B. Na hora que eu separo o A e o B e depois tiro aqui, ó, o bastão, o que acontece? O A fica com carga positiva e o B fica com a mesma quantidade de carga negativa. Então, o que eu fiz com eles? Antes eles eram neutros, agora eles estão cheios de carga elétrica. Eu digo que eu eletrizei eles, tá? E essa eletrização é o quê? Eletrização por indução. Porque o que é a indução? A indução é a separação das cargas. Primeiro eu separei as cargas e depois separei os objetos. Tudo bem? Entenderam? Vocês vão ver que tem muitos exercícios que eles ficam contando essas historinhas, tá? Minha dica é, vai desenhando para você entender e chegar no final e conseguir resolver, tá? Conseguir entender a história para resolver o exercício. Tudo bem? Vamos para o próximo slide? Experimento. Esse experimento aqui é um experimento que eu super gosto também, ele é muito legal. Ele chama o experimento do eletroscópio. É o eletroscópio de folhas, tá? Vou falar um pouquinho sobre os materiais que a gente usa e depois eu explico como ele funciona. Vamos lá. O eletroscópio, para fazer ele, você precisa de papel alumínio. E aí o papel alumínio é usado aqui em cima para fazer essa bola. E eu também uso o papel alumínio aqui embaixo, porque eu corto duas tirinhas de papel alumínio e espeto elas aqui embaixo. Tá vendo isso aqui? Parece um anzol? É onde eu espeto as minhas duas folhinhas de papel alumínio. Eu preciso de um pote transparente, e aqui, ó, pode ser pote de vidro, pote de plástico, tá? Esses potinhos assim, ó, que parecem com esse aqui, são os melhores. Eu preciso de um arame, eu passo o arame aqui, ó, espeto o arame na bolinha, depois espeto as folhinhas aqui de alumínio no arame. Tesoura para cortar as folhinhas e fita adesiva para deixar isso tudo aqui colado, né, galera? Tem um vídeo do Iberê Tenório, do Manual do Mundo, que chama Detector de Elétrons Caseiro, eletroscópio. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo aqui do Iberê para vocês irem lá. Galera, se você tiver esses materiais em casa, eu recomendo muito você fazer o eletroscópio, tá? Se você tiver, não sai de casa porque a gente tá na quarentena, né? Covid tá aí matando geral, não saia de casa. Mas se você tiver um potinho de maionese, mais um arame aí que você pode pegar do varal da sua mãe, não fala que foi eu que falei, mais o papel alumínio, você pode fazer esse experimento, o experimento vai super te ajudar a entender a matéria. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês então como é que ele funciona. Então imagina que eu tenho aqui o meu eletroscópio, tá? Ele tá aqui feliz, alegre e contente. Aí eu vou chegar perto do meu eletroscópio, vou pegar um balão, esfregar o balão no meu cabelo, encher o balão de elétrons e chegar o balão aqui perto do eletroscópio. No momento que eu chegar o balão aqui perto do eletroscópio, vai acontecer isso aqui, ó, galera. As folhinhas do eletroscópio, elas vão abrir, tudo bem? Então, quando eu tiro o balão, as folhinhas ficam fechadinhas e quando eu coloco o balão, as folhinhas ficam abertas.
Gente, é claro que isso aqui é uma montagem, né? Muito mal feita. Eu coloquei essa montagem aqui, eu fiquei até com vergonha na hora que eu tava montando. Eu falei que montagem mal feita, por isso que eu coloquei aqui com vergonha. Mas é uma montagem só para você entender como que o eletroscópio vai funcionar, tá? Se você quiser ver isso aqui funcionando na vida real, vai lá no vídeo do Iberê e monta o seu próprio eletroscópio. Eu acho muito legal, mas muito legal mesmo, porque fica parecendo mágica. Na hora que você afasta o balão, as folhinhas fecham. Na hora que você aproxima o balão, as folhinhas abrem. Você afasta o balão, as folhinhas fecham, aproxima o balão, as folhinhas abrem. É muito bacana, gente, muito bacana mesmo, tá? Apesar da minha montagem mal feita, façam um experimento e comprovem isso. Vocês vão adorar, assim, eu tenho certeza. Revisando, então, coisas que você não pode sair dessa aula sem saber. Primeira coisa, o que são condutores? Os condutores, eles têm elétrons livres que permitem a passagem de carga elétrica, né? Graças a Deus, porque graças aos condutores que a gente tem a energia elétrica chegando às nossas casas. Olha que coisa boa. Os isolantes. Os isolantes não têm elétrons livres, eles prendem os elétrons deles e não permitem a passagem de carga elétrica. Os isolantes também são importantes para o mundo? São. Graças a eles, né, que nós somos protegidos da eletricidade. Então, quando a gente vai lá conectar uma tomada, o cabinho do seu celular na tomada, a gente não toma choque, porque tem o plástico, que é um isolante que está protegendo. Beleza? Bom, você também precisa saber dos 3 tipos de eletrização. 3 tipos de deixar o material eletrizado. O primeiro tipo é o atrito, né? Que quando você atrita 2 materiais, e aqui lembrando, ó, tem que ser 2 materiais isolantes. Se forem 2 materiais condutores, geralmente os condutores não funcionam aqui com eletrização por atrito, tá? A eletrização por contato, lembra lá da menininha dando um beijinho no rapaz? Na hora que entrou em contato, os 2 tomaram choque. Por quê? Passou a eletricidade por contato. Muito fácil essa, né? E por último, a eletrização por indução. Toda vez que falar indução, você vai lembrar do quê? Da divisão das cargas, tá? Então, toda vez que eu tiver uma indução, eu vou ter o quê? Essa divisão das cargas, e aí eu dou um jeito de pegar essa carga aqui, de algum lado, e aí o objeto fica eletrizado. Tranquilo? Vamos lá. Também outra coisa que eu já falei, mas vou falar de novo, porque isso é importante. Geralmente, não é possível eletrizar condutores por atrito, né? Se você esfregar 2 metais, você vai ter o quê? Vai ter faísca saindo, mas não vai ficar eletrizado. Tudo bem? Outra coisa, não é possível eletrizar... Não, faltou um R aqui. Foi mal, gente. Não é possível eletrizar isolantes nem por contato, nem por indução. Por quê, gente? Porque os isolantes, ó, eles não gostam de dar a eletricidade deles. Para eles conseguirem dar a eletricidade, só tem que esfregar. É só para atrito. Bom, outra coisa que vocês precisam saber é o que é um eletroscópio de folhas. Isso aqui adora cair em concurso, Enem. O povo ama falar de eletroscópio, porque é muito legal, né, gente? Vamos combinar. Então, eu recomendo que vocês assistam lá o vídeo do Iberê, dele montando o eletroscópio. E se você puder, se você tiver o material em casa, monta também, porque isso vai ficar fixado na sua cabeça. E aí, quando você for fazer o vestibular e cair isso no vestibular, você vai saber resolver, tá? Porque você vai lembrar do experimento. Experimento é ótimo para te ajudar a fixar tudo da matéria. E aqui, ó, como funciona o eletroscópio, né? O eletroscópio é o seguinte, vamos voltar lá. Lembra como funciona o eletroscópio, ó. Afastei o balão, as folhinhas fecharam. Aproximei o balão, as folhinhas abriram, tá? Uma outra coisa que acontece é o seguinte, por que essas folhinhas do eletroscópio abrem? Essas folhinhas do eletroscópio abrem porque essa carga aqui negativa, ela pega a carga negativa que está aqui na bolinha e empurra toda aqui para baixo. E aí, essas folhinhas aqui embaixo, elas ficam cheias de carga negativa. As duas. Aí, o que você acha? Você acha que uma folhinha com carga negativa gosta de ficar perto da outra folhinha com carga negativa? Não, né, gente? Por isso que essas folhinhas se afastam. Como elas ficam com carga de mesmo sinal, com o mesmo tipo de carga, elas querem, ó, ficar separadas, uma longe da outra. E é por isso que elas abrem. Certinho? Não se esqueça de deixar o seu joinha, tem que acostumar a falar isso. E também se inscreva no canal para as próximas aulas. Tudo bem, galera? Um abraço para vocês e tchau!